temperamento é um presente de Deus. E esse temperamento ele está dentro da personalidade. Já a personalidade é gerada através das situações, né, que a gente passou na vida. Então, assim, na outra live eu falei de algumas situações que a gente enfrenta e que pode gerar vários transtornos ou traumas, trazer doença e sofrimento. O caráter é gerado através das escolhas que nós fazemos. Então, assim, há situações que nos acontecem que não é, assim, não foi a gente que fez por onde, mas há também aquelas escolhas que a gente faz e que podem nos trazer sofrimento. A índole é como se fosse, ou seja, gerada no momento em que você foi gerado, né? Ou seja, a índole é aquela tendência que você tem para o mal e que ninguém sabe. E foi gerado no momento que seus pais tiveram a relação sexual que gerou você. Então, assim, o que eles estavam pensando, o que eles estavam fazendo, o que eles estavam assistindo, é, tem muito a ver com o sentimento, né? Principalmente da mãe, Claudine. Então, assim, é dessa forma que é gerada a índole. No entanto, nós precisamos cuidar da nossa vida. Por quê? Porque, de fato, a vida feliz não é uma coisa que acontece por acaso. Eu gosto muito de uma frase que diz assim. Ai, agora me fugiu da mente. Às vezes eu tô falando as coisas e me foge da mente as coisas, né? Depois eu falo, então. No entanto, Deus não nos criou para que a gente pudesse alguns ser felizes e outros não, né? Deus nos criou para que todos nós pudéssemos ser felizes. Lá em Deuteronômio, se eu não me engano, 12, diz assim, que Deus nos criou para sermos cabeça e não cauda, né? Para estarmos por cima e não por baixo, para termos para emprestar e não tomar emprestado. Então, Deus nos criou para sermos felizes. E quando vamos estudar sobre a nossa mente, nós percebemos que, de fato, a nossa mente ela busca a felicidade. Então, assim, se ela busca a felicidade, tudo que a gente vê acontecendo hoje, muitas das vezes, é a busca do ser humano por essa felicidade. E todos nós que nascemos nessa terra queremos ser felizes, né? E para que a gente seja feliz, não é só viver momentos felizes. A gente também precisa cuidar da nossa saúde. Porque se a gente tem momentos felizes, mas isso vai trazer doenças para a nossa vida, isso pode prejudicar futuramente e também impedir a nossa felicidade. E as quatro, né, ou seja, os 4 passos que nós devemos ter para podermos ter saúde e felicidade, primeiramente, é você cuidar da sua vida espiritual. Vivemos num mundo em que as pessoas, muitas delas, não acreditam mais em Deus, outras não querem saber simplesmente porque. Se você se entregar a Deus, você precisa mudar de vida e você não quer mudar. Ou então, não queremos saber porque na realidade é algo distante, né? Como que existe um Deus bondoso, né, misericordioso, se nós vivemos em um mundo de sofrimento e dor, onde inocentes de fato estão sofrendo e parece que nada que venha fazer vai mudar aquela situação. Muitos clamam ao Senhor, pedem, e como nós temos que aprender a esperar, as nossas orações não são respondidas no momento que a gente quer e precisa, então a gente acaba desacreditando, né, que existe um Deus. Mas a ciência hoje já mostra que nós precisamos cuidar dessa área que é tão importante na nossa vida, que é a área espiritual. E para que a gente cuide dessa área espiritual, a gente precisa entender alguns fatores que eu vou falar aqui para vocês. Primeiramente, é que em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, né? E criou todas as coisas perfeitas. O mundo era sem forma e vazio, pairava uma grande escuridão e estava cheio de água. E aí o que aconteceu? Antes de Deus criar o ser humano, ele criou o ambiente para que o ser humano pudesse viver. Por quê? Porque o homem não é peixe para viver na água e também nós odiamos o escuro, né? Ninguém quer viver na escuridão. Quando a gente fala de escuridão, a gente já pensa logo no lado negro da coisa, né? Ou seja, aquele é o lado em que o inimigo, né, vive. Porque na realidade, se a gente for esclarecer estudo para outro dia, o inimigo vive na terra. Então, onde é que está? Por isso que está toda essa catástrofe, né? Então, o que foi que Deus fez? Depois que Deus criou o ambiente, criou as árvores, as plantas, separou as árvores, né, deixando a terra para que o homem pudesse viver ali, colher o fruto da terra e comer, o que ele faz? Ele cria um boneco de barro. E esse boneco de barro, ele sopra nos narizes, né, a fôlego de vida, porque enquanto ele estava imóvel, ele não tinha vida. No entanto, quando Deus sopra o seu sopro, o ar que respiramos, né, o espírito, nos narizes do boneco, ele passa a ser alma vivente. Ele não tem uma alma como o espiritismo prega, né, ou seja, a mídia também. Lá em Gênesis, vocês querem saber isso, podem ler o verso lá de Gênesis, capítulo 2, verso 7, onde diz que Deus fez isso, né? Deus soprou nos narizes o fôlego de vida do homem, ou seja, o fôlego de vida que veio de Deus no homem, e o homem passou a ser alma vivente, ele não tem uma alma. E aí o que acontece? Porque para podermos cuidar da nossa vida espiritual, precisamos primeiramente entregarmos nossa vida a Cristo, né? Então em João capítulo 1, 1-3, diz que Jesus era quem? Era o verbo, né? O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo, ou seja, todas as coisas foram feitas através desse verbo, que era quem? Cristo. Em Efésios 2:10, ele diz que nós somos feitos em Cristo, né? Por isso precisamos dele para podermos fazer as boas obras, ou então para podermos vivermos bem. A Bíblia diz também o quê? Que Jesus é o quê? O caminho, a verdade e a vida. Hoje existe muita falácia, né, de que não existe uma verdade
absoluta. Um dia eu estava trabalhando e uma pessoa foi falar assim, não existe uma verdade absoluta. Aquilo que é verdade para você pode não ser verdade para mim. Confuso, né? No entanto, a Bíblia mostra que existe sim uma verdade absoluta. E essa verdade é a palavra de Deus, é o Espírito Santo, é Jesus Cristo, é os mandamentos do Senhor. Isso é verdade absoluta. Mas como a gente está tão acostumado a querer fazer as coisas por nós mesmos, nós não queremos essa verdade. Porque essa verdade, ela nos atrai, ela nos choca com os nossos desejos, porque faz com que a gente decida, eu vou querer fazer a minha vontade ou a vontade de Deus. E é tão difícil quando nós queremos, ou seja, fazer a nossa vontade, independentemente da vontade de Deus, porque querendo ou não, podemos até fazer, mas isso não vai trazer boas coisas futuramente, né? Boa noite, Elaine, que Deus abençoe você, viu? Então, ou seja, precisamos, né? Necessitamos de Cristo, porque fomos feitos por Ele e através dele. E um verso que eu gosto muito, né? Então, assim, ele é o caminho, a verdade e a vida. Podemos até querer ou viver independentemente dele. No entanto, futuramente, para onde nós iremos, né? A Bíblia também fala assim, louco, se hoje te pedir a tua alma, o que tu tens para dar, né? Então, assim, de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? Então, assim, ou seja, precisamos, né, cuidar da nossa nossa espiritualidade. Em primeiro lugar, devemos ter Cristo como nosso guia, né, o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. E em Jeremias 29:11, quando nós fazemos isso, quando nós decidimos a Cristo, diz assim, eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, eu amo esse verso, eu amo as promessas de Deus. Minha Bíblia é toda marcada com as promessas de Deus, porque quando eu estou triste, quando eu estou sofrendo, né, quando eu estou passando por algum momento difícil, eu vou lá, vou estudar a Bíblia, abro, ou seja, nas promessas do Senhor, e elas me confortam o coração, sabendo que eu tenho um Deus que cuida de mim, e que independentemente do que venha acontecer, eu não estou só. Hoje eu não me vejo assim longe de Deus. Um dia eu decidi uma coisa com o Senhor. Eu disse, Senhor, eu vou seguir o Senhor, nem que seja me arrastando. Por quê? Porque quando eu estou precisando, quando eu estou sofrendo, eu sei para onde ir. E como Jesus está dizendo, né? Ele tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. O que você deseja para a sua vida, né? Qual é o desejo? Qual é o fim que você quer? O que eu quero, né? Claro que além de realizar os meus sonhos aqui, eu quero de fato ir para o céu. Tem um hino que eu amo muito, que é de Damares, né? Esse hino eu gosto de cantar ele principalmente quando eu estou fazendo minha meditação com o Senhor, e quando eu canto na igreja, ele chega, eu me emociono. E fala assim, né? Ai, gente, eu tô falando as coisas, me foge da mente, né? Assim, que fala que quando Jesus voltar, eu quero me encontrar com ele em algum lugar dessas nuvens, e eu quero beijar o rosto dele e dizer, deixa eu dizer como eu te amo, que há muito tempo sonho, olha dentro dos teus olhos e dizer te adoro, deixa eu beijar o rosto santo de quem enxugou meu pranto, na ternura de um sorriso, ver o paraíso, deixa, Senhor, te falar. Como é grande o meu amor por ti, deixa, Senhor, declarar para o céu quanto eu te amo. E aí a música continua. Eu amo esse hino porque é como se fosse uma declaração de amor minha para com Cristo. E um dia eu já compus algumas músicas, e teve uma vez, né, que eu também já fiz muitas coisas, né? Teve uma vez que eu compus uma música onde eu dizia assim, Senhor, eu quero, quando o Senhor voltar, eu não sou digna, né, de beijar o seu rosto, mas eu quero beijar os seus pés, assim como Maria Madalena enxugar com os meus cabelos. Então nós precisamos de Cristo, porque ele é o nosso conforto bem presente aqui na terra, enquanto estivermos vivendo aqui. Na próxima live eu vou falar sobre o céu, porque às vezes eu fico pensando, como que as pessoas vão querer ir para o céu se elas não sabem como é o céu segundo a Bíblia, né? Então, eu quero falar para você, porque é um assunto muito incrível. Então, Jesus sabe o que é melhor para nós, né? E ele está dizendo que o fim que nós desejamos é o que ele vai nos dar. No entanto, também precisamos entender que nessa caminhada nós precisamos ter fé, ler a Bíblia e orar. E eu vou falar de cada um deles. Olha só, gente. Pesquisas mostram que temos um circuito cerebral ligado diretamente à fé, né? E é movido através do que você acredita. E que a religião está entrelaçada em nossos tecidos neurológicos. Ou seja, quando nós... aí você diz, mas eu não tenho religião nenhuma. Ok, então siga a Bíblia e tenha Cristo como seu guia, né? Ou seja, como aquele principal de adoração, Deus, o Espírito Santo. Mas você precisa seguir o que está na Bíblia, porque a palavra de Deus está ali, e porque também ali a palavra de Deus, né? E todas as religiões de alguma forma seguem um pouquinho da Bíblia. Só que o que Jesus quer, obrigada, Eduardo. Só que o que Jesus quer é que nós possamos seguir toda, e não só um pedacinho. E claro que nós não vamos conseguir seguir toda de uma vez por todas, né? No entanto, quando as pessoas não acreditam em Cristo, elas acreditam em qualquer outra coisa, no cosmos, né? Na força da natureza e assim por diante. Então, assim, a religião, Deus já nos criou com essa área do cérebro, né? Que é no lobo pré-frontal, onde ela é ligada diretamente ao que a gente acredita, ou seja, a fé. E também o amor, né, altruísta, isso mesmo. E também, ou seja, a religião, ela está entrelaçada nos nossos tecidos neurológicos. Ou seja, nós já nascemos para sermos religiosos. Não adianta você dizer assim, mas eu não quero saber de religião não salva ninguém. Ok, não salva ninguém, porque quem salva é Cristo. Mas nós precisamos da religião, porque a religião é o caminho que nos leva a Jesus, né, que nos leva a Cristo. E olha, se nós estivermos numa religião errada, vamos para um caminho diferente, né? Então precisamos, através da Bíblia, saber qual é a religião que Cristo quer que a gente siga. Mas falando um pouquinho da fé, né? A fé, ou seja, nessa área também, que é no lobo pré-frontal, que é a área onde implica sobre a fé, né? Ou seja, várias também funções
funções do nosso corpo, como os movimentos, as emoções, o raciocínio lógico, né? A personalidade, os pensamentos. Então, assim, ela está ali entreligada, né? Tudo isso junto e é movida através disso. Por isso que a nossa mente ela é tão poderosa que ela é capaz de criar a nossa realidade, através do que a gente acredita. Por quê? Porque, agora esqueci o nome do verso, mas tem um verso na Bíblia que diz assim, que Deus é poderoso para nos dar muito mais do que a gente pede ou pensa, segundo o seu poder que habita em nós. E habita onde? Na nossa mente, né? Ou seja, é através da nossa mente. Por isso que a nossa mente é tão poderosa. E é por isso que nós vamos ser selados na nossa mente. Testa, consciência, mente, mão, trabalho, sinal, decisão, né? Decisão, trabalho. Então, assim, olha só que interessante, que conjunto. Então, nós necessitamos da fé. E a fé, ela move montanha, como diz a Bíblia. Tem um texto na Bíblia que eu amo de coração. Tem uma fase da minha vida que esse texto, eu estou falando rápido porque tem algumas coisas aqui que eu quero falar e não quero demorar muito na live. Né? E nesse texto, tão incrível, que teve uma vez que a minha Bíblia rasgou ali, de tanto eu ler. Porque todos os dias eu precisava ler aquele texto, porque todos os dias Deus estava falando comigo para que eu não desistisse. Está em Lucas, capítulo 18, onde Jesus ele conta uma parábola e ele pede, né? Ele diz que a oração, ou seja, a fé, né, através da oração, ela é uma necessidade do ser humano, do cristão. E aí conta a parábola de uma mulher que era viúva e ela tinha uma causa e essa causa só podia resolver o juiz. Então, o que ela fez? Ela ia lá na porta daquele juiz, batia na porta e pedia para que ele resolvesse a causa dela. Mas ele mandava ela embora e não resolvia. E a Bíblia diz que por algum tempo aquela mulher fez isso, mas ela não desistiu. Todos os dias ele mandava ela embora, mas todos os dias ela estava ali. E aí Jesus ele termina dizendo, considerai o que fez o juiz. Porque chegou um momento que o juiz não aguentou mais, ele disse, eu vou resolver logo a causa dessa mulher, para que eu fique livre, né? Senão ela fica me importunando sempre. Então Jesus manda considerar no que diz a mulher, e aí ele diz, não fará justiça Deus aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los, contudo ele vos fará justiça depressa, né? Mas quando vier o Filho do Homem, Jesus Cristo, achará porventura fé na terra? Então, esse texto me ajudou sempre a acreditar que, independentemente do que estava acontecendo, eu não podia desistir. Primeiro, eu tinha que orar, porque Deus disse que ele ia fazer justiça na minha vida se eu clamasse a ele dia e noite. Então, eu passei a clamar a Deus dia e noite até ele fazer justiça na minha vida. Segundo, ele disse, quando Jesus voltar, vai encontrar fé na terra? E aí eu pensava, Senhor, se não encontrar fé na terra, eu quero que o Senhor encontre fé em mim. Entendeu? E foi através desse texto, né, e de outras decisões também que eu tomei, de não desistir do Senhor, que eu cheguei até aqui hoje. E aí vem, gente, então a fé, a importância da fé. Jesus age quando a gente ora e tem fé. Existem vários versos na Bíblia onde diz que quando a gente ora e tem fé, e já estamos vivendo, que já temos aquilo que nós pedimos a Deus, Deus faz com que aquilo aconteça, né? Ele nos dá aquilo que a gente está pedindo. E ao ler a Bíblia, né? Ou seja, cuidando da nossa espiritualidade. E ler a Bíblia, gente, isso é incrível, viu? Lá nos Estados Unidos, acho que, se eu não me engano, foi na faculdade, né, de Harvard, eles resolveram fazer uma pesquisa. Era uma pesquisa direcionada para outro tema, que eu não estou lembrada ainda o que era, ou não estou lembrada agora o que era. Só que essa pesquisa, elas acabaram descobrindo que a leitura da Bíblia é tão importante na nossa vida, que faz com que algumas emoções nossas, ou seja, alguns, né, descontrole que a gente tem, que pode nos trazer depois vários problemas, pudesse ser diminuído ou aumentado. Como, por exemplo, vou explicar para vocês. Quando eles descobriram que ao você ler até 3 vezes por semana a Bíblia, não acontecia nada de anormal na sua mente, né? Era como se não tivesse acontecendo nada. No entanto, quando você lia a partir, ou seja, de 4 vezes na semana, olha só os benefícios que tem ao você ler a Bíblia. Maravilha de Deus, verdade, é uma maravilha de Deus mesmo, né? Olha só o que acontece, viu, gente? Que interessante. Então, quando você lê, e aí a gente vai para a igreja, tem, por exemplo, a minha igreja, né, tem 3 vezes, ou seja, 3 dias na semana culto. Então, se eu só leio a Bíblia na igreja, não vai adiantar, para mim não vai adiantar muita coisa, né? Mas quando eu leio em casa, a partir de 4 vezes na semana, vejo os benefícios que eu estou tendo, né? O sentimento de solidão cai em 30%, problemas com a raiva, né, cai em 40%. Olha só, gente, existe muito, nesse tanto a gente vai ver que essa é uma das emoções básicas que nós temos, né? Raiva. Então, assim, o que isso pode causar, mas o que isso pode ter de bom. E aí, o que acontece? Ou seja, o sentimento de raiva cai em 40%, né? O alcoolismo, ou seja, a vontade de beber, cai em 57%. A estagnação espiritual cai em 60%. Ou seja, eu não vou para a igreja, né? Eu quero ficar em casa. Porque as pessoas, quando estão para sair da igreja, o que é que elas inventam? Eu não vou mais para a igreja, não. Eu vou adorar a Deus em casa mesmo. E com o tempo, já não estão mais adorando a Deus nem em casa, né? Porque nós precisamos da igreja, do convívio com as outras pessoas, por mais que sejam difíceis, né, de lidar, para que a gente possa reavivar a chama da fé. A Bíblia diz que a fé aumenta pelo ouvir da palavra de Deus. E onde é que você ouve a palavra de Deus? Na igreja. Claro que você pode assistir pregações na televisão, na internet, mas é na igreja que você deixa tudo em casa para poder estar ali, ou seja, né, direcionado apenas para ouvir a palavra do Senhor. Também a vontade de compartilhar a fé aumenta em 200% e o discipulado aumenta em 230%. Agora eu vou contar para vocês uma história que eu ouvi e eu achei incrível essa história. Um rapaz, né, ele até é um rapaz novo, só que ele já estava com aparência de velho. Por quê? Porque ele estava vivendo nas ruas já há 3 anos e ele usava droga, usava álcool. Então, assim, ele estava com 1 ano e meio sem tomar banho. E ninguém, assim, dava mais nenhum valor por ele, né? As pessoas não queriam estar perto dele, chotava, só que veio uma crente e deu para ele uma Bíblia. E antes dele ir para as ruas, ele gostava muito de ler. E aí, o que foi que ele fez? Ele começou, lia a Bíblia, usava drogas, e lia a Bíblia, usava droga. E aí, ele foi fazendo isso o tempo todo, até que chegou um momento, durante, se não me engano, 2 semanas, que ele não estava mais usando drogas. Ele estava só lendo a Bíblia. E através da
da leitura da Bíblia, ele pôde transformar a vida dele. Quando ele estava contando o testemunho dele, ele já estava todo bem vestido, né? Todo arrumado, todo limpo. E ele conta que por ele estar 1 ano e meio sem tomar banho nas ruas, ele já estava criando, né? Ele estava criando, de fato, era aqueles bichos que comem os mortos, né? Na pele dele. Então veja só o que estava acontecendo. Ou seja, ele ia ser comido vivo, né? Então assim, ele ia morrer. No entanto, a leitura da Bíblia salvou a vida dele. Então, às vezes a gente pensa assim, mas eu tenho que abandonar aquela prática errada e eu não consigo, então eu vou me afastar de Deus porque vai ser melhor. Não vai ser, você não vai conseguir. Jesus disse em mim, nada podeis fazer. Então, assim, você não vai conseguir mudar de vida se você se afastar do Senhor. Mas quando você lê a Bíblia, você começa a ir deixando essas práticas erradas. O que eu vejo é que se a gente está cada vez mais se afastando de Deus, é por conta que a gente tem diminuído o nosso tempo com Deus a sós, né? Ou seja, diminuído o nosso tempo de oração, diminuído o nosso tempo de leitura da Bíblia, e isso realmente vai fazendo com que a gente venha perdendo esse amor e esse desejo de querer estar junto com Cristo. E a oração, gente, né? Agora já falamos da fé, que eu já incluí também um pouco da oração, da leitura da Bíblia, que é importante para a nossa espiritualidade, e a oração. Pesquisas também mostram que quando você ora, olha que interessante. Quando você ora, aumenta em 7 ml por minuto a quantidade de sangue no lobo pré-frontal. O lobo pré-frontal, né, gente, é ali onde está que gera todos os nossos movimentos. Nossa personalidade vai gerando tudo através dali, né? Do que você acredita e tudo mais. E é através dessa área que está a nossa tomada de boas decisões. Por isso que muitas das vezes a gente toma decisões erradas, né? Eu sempre gosto de dizer que Deus nos criou e enquanto nós éramos pequenos, Ele nos cuidou. Mas depois que a gente cresceu, Ele nos deixou livre. Para quê? Para tomar as nossas decisões, porque nós somos criados livres. Se Deus quisesse robôs, Ele tinha criado robôs, mas Ele não criou robôs, Ele criou pessoas para tomar as suas próprias decisões. E aí nós tomamos decisões erradas. E por isso nós trazemos sofrimento para a nossa vida. Por quê? Porque nós existe, né? Se não me engano, foi o Dr. Rodrigo Silva que estava falando, que nós sofremos através de 4 fatores. E quais são os fatores? As minhas decisões, por quê? As minhas decisões que eu tomo vai me trazer consequências, seja elas boas ou ruins. Isso é uma realidade, né? Então, assim, eu sou livre para tomar as decisões, mas eu não sou livre das consequências que elas trarão. As pessoas à minha volta, né? Por quê? Vamos dizer que eu tenho um filho e eu estou dizendo para ele, meu filho, não anda correndo, empinando moto, como a gente vê aí muitos jovens fazendo. E aí meu filho me desobedece e continua, né? De moto, andando, empinando, ele cai uma queda, se machuca feio, fica entre a vida e a morte. Só ele está sofrendo? Não. Eu, como mãe, vou sofrer muito, entendeu? Então, as ações, então, vamos dizer, um casal, e aí o esposo trai a esposa não fez nada, mas a pessoa que ela ama, que traiu ela, vai trazer sofrimento para ela. Então, minhas escolhas, as escolhas que as pessoas à minha volta fazem, né? Ou seja, e aí vem o outro fator, Satanás. Por quê? Porque Satanás, Deus nos dá uma medida de proteção para que a gente seja protegido, né? Se Deus não desse essa medida, com certeza Satanás já tinha destruído as nossas vidas. A Bíblia diz que ele está bramando como leão, buscando a quem tragar, ou seja, quem destruir. Né? No entanto, ele traz sofrimento sobre as nossas dores, ou sobre as nossas vidas. Talvez você não fez nada para aquilo ter acontecido com você, e nem as pessoas à sua volta, mas você está sofrendo porque aconteceu alguma coisa. Então, assim, ações do inimigo também, e a própria ação do destino, da natureza, entendeu? E muitas das vezes se revolta por conta que realmente o homem está destruindo. Né? E aí tem também um pouco da ação do homem. Por exemplo, quando acontece aquele tsunami e cidades inteiras são destruídas. Então, assim, nós sofremos dessas 4 maneiras, né? E através ou seja, então tirando a minha parte, né, que é o que eu posso fazer, eu posso tomar boas decisões e evitar muita coisa ruim sobre a minha vida. E através do lobo pré-frontal, quando você ora, só que eles dizem que não é só isso, quando você se coloca na posição de orar, de joelhos, já aumenta o sangue, né, em 7 ml no seu lobo pré-frontal. E o Dr. Birman, né, ou seja, o Dennis Birman, ele diz que isso hipertrofia o cérebro e faz com que a descarga dopaminérgica seja tão grande quanto a do amor, quando você ora. A oração, gente, nos acalma. Ele diz que a oração não é meditação, né? A oração, na realidade, ela nos relaxa e nos dá confiança, faz com que a nossa mente acredite, né, ou seja, em Deus. Então, como o lobo pré-frontal é movido também ao que você crê, né? Então, assim, quando eu penso negativo, eu vou atrair coisas negativas para a minha vida. Mas quando eu penso positivo, eu vou atrair coisas positivas para a minha vida. Por isso que a Bíblia está cheia de promessas de Deus, onde Deus está falando a todo tempo, não temas, filhos, eu sou contigo, né? Ou seja, não te assombro, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. É Isaías, acho que 40:10, se não me engano. Então, assim, a Bíblia está cheia de promessas de Deus. Por quê? Porque Deus queria fortalecer a nossa mente, para que a gente acreditasse, para que a gente fosse pessoas positivas e não viesse acabar, né, pensando negativo e atraindo coisas ruins e negativas para a nossa vida. E aqui eu quero trazer para vocês, gente, a história de uma moça que, olha só, como a oração, mesmo depois de anos, ainda Deus pode atender aquela oração que você fez na sua vida. Conta a história de uma moça que eu vi, né? Esse é um testemunho mesmo, em que ela era filha de pastor. E, assim, o pastor orava por ela, a mãe orava por ela, mas ela odiava, desde criança, ela odiava a igreja, ela odiava os cultos familiares. E quando ela cresceu, ela se afastou mesmo de Deus. O inimigo sempre tenta destruir os filhos daquelas pessoas que estão realmente na obra de Deus, além de querer destruir a vida dessa pessoa. Porque talvez ele não consiga atingir a pessoa, ele vai atingir quem? Os filhos, né? Por isso que nós temos que orar muito pelos nossos filhos. E Ellen White diz que antes de Jesus voltar,
ele vai se levantar para atender às orações dos pais, né, das mães que oram pelos seus filhos. Então, o que que aconteceu? Essa mulher já estava com 60 anos e os pais já tinham morrido. E aí, olha só o que aconteceu. Ela estava se batizando, se entregando a Cristo, né? Então, assim, os pais já tinham morrido, mas Jesus estava ali, atendendo a oração dele. Às vezes a gente passa anos orando por alguém da nossa família. Desde que eu me batizei, há 15 anos atrás, que eu oro por minha família, né? Por meu pai, por minha mãe. E aparentemente parece assim, nunca vai acontecer nada, nunca vai mudar. Mas eu continuo orando, porque quem vai fazer a obra não sou eu, é Deus, né? Então, ou seja, Deus atende a oração. Outro testemunho que eu vi, gente, que eu estava estudando sobre restauração de casamento, porque eu estava atendendo umas pessoas, dois rapazes, né, que estavam se separando. E eu resolvi, a oração é meio que temos para falar com Deus. Isso mesmo, a oração é o meio que nós temos para falar com Deus. Eu falo com Deus através da oração e Deus fala comigo através da palavra dele, que é a Bíblia. Então, a Bíblia e a oração, a leitura da Bíblia com a oração caminha junto. E a fé faz com que eu acredite, né, naquilo que Deus me fala através da Bíblia. E aí, o que que aconteceu, gente? Tinha um testemunho de uma menina que ela estava contando em que ela era espírita, né? E assim, eles iam no cemitério mesmo para poder pegar os crânios, né, das pessoas mortas para fazer trabalhos, né? E eles resolveram cavar uma cova para pegar o crânio de uma pessoa. E quando eles começaram a cavar essa cova, a entidade deles, né, veio sobre essa menina, sobre eles, e aí falou bem assim, dele não, você não pode tocar naquele que tem os pés para trás. Olha que interessante. Quando a gente se coloca de joelho, os nossos pés ficam para onde? Para trás. Então veja só, por conta que aquela pessoa era um servo de Cristo, tinha morrido em Cristo, nem depois da morte Jesus deixou que tocasse nele. Isso é incrível, gente. Quando nós servimos a Deus, nem depois da nossa morte Jesus vai deixar que toque em nós. E Jesus diz assim, não tenha medo que pode matar o seu corpo, mas não pode matar a sua alma. Né? Então, assim, nós não temos que temer as pessoas, o que nós estamos vendo acontecendo a cada dia. Nós temos que temer o que pode nos acontecer após a nossa morte, né? Quando Jesus voltar, para quem que nós iremos? Ou seja, sermos destruídos ou vivermos para sempre? A oração é o caminho, isso mesmo, meu irmão. Então, assim, precisamos orar. Mas o que mais encantou os cientistas, gente, nessa fase da oração, sabe o que foi? É que a oração de terceiro, porque, por exemplo, a nossa mente é influenciada, né, pelo que eu ouço, pelo que eu falo, pelo que eu penso, né, pelo que eu acredito. Só que aí, então assim, se eu tô doente, mas eu sei que tem alguém orando por mim. Aí o que que acontece? Se eu estou doente e tem alguém orando por mim, eu sei que tem alguém orando por mim, a minha mente vai começar a trabalhar para gerar cura em mim, porque eu sei que tem alguém orando por mim. Do mesmo jeito, se eu não estou doente, e aí eu começo a pesquisar sintomas de doenças e acredito que eu estou doente, a minha mente, o meu corpo, começa a gerar aqueles sintomas e aí, aparentemente, eu fico doente, que são as doenças psicossomáticas. Quando a pessoa vai ao médico, faz exame, o médico diz não tem nada, mas você está sofrendo, você, né, tá ali com aquela doença. Então, o que que acontece, gente? Só que aí eles começaram a fazer algumas pesquisas e descobriram que a oração de terceiros, né, a oração de pessoas por você, que você nem sabe que está orando, tem um poder incrível de, ou seja, atuar na sua vida e trazer até curas. Olha o que eles fizeram. Eles resolveram fazer uma pesquisa onde eles pegaram pessoas que tinham feito cirurgia muito difícil de recuperação e dividiram em dois grupos. Botaram um grupo numa sala e outro grupo na outra. Pegaram de uma sala, né, vamos dizer, da sala A, e entregaram para uma igreja orar o nome, né, dessas pessoas. E da outra sala não entregaram para ninguém orar. Só que eles nem avisaram as pessoas que tinha alguém orando por eles, né? E também nem avisaram as outras pessoas que não tinham orado, ninguém, ou seja, ninguém orando por eles. E aí o que aconteceu? O que aconteceu é que essas pessoas, mesmo sem saber, mas tinha alguém orando por eles, eles tiveram uma recuperação mais rápida, sem complicações. A outras pessoas foram muitas complicações, a recuperação foi bem mais difícil. Então, eles descobriram que quando tem pessoas orando por você, mesmo sem você saber,
pode acontecer curas e milagres na sua vida. Não é incrível isso? Então, assim, a oração, ela tem poder, independentemente de quem venha, seja de você ou de outras pessoas, né? Eu acho isso lindo. E agora a gente vai falar, então assim, você quer cuidar da sua vida espiritual? Então, tenha Jesus como seu guia, né? Ou seja, como seu Deus, né? Aquele que realmente é o caminho, a verdade e a vida. Cuide, né? Ou seja, da sua vida como um todo, buscando o quê? Lendo a Bíblia, orando e tendo fé. Então, você está cuidando da sua espiritualidade. Só que também as pessoas dizem, mas eu prefiro servir a Deus em casa porque na igreja tem muita gente ruim. Uma coisa eu vou dizer, em todos os lugares que você for, vai ter gente ruim. E por que você continua no mundo ainda? Né? Já que você não vai para a igreja porque tem pessoas ruins. Mas por que você continua no mundo se lá também tem pessoas ruins? Olha que interessante, né? Que a gente é dessa forma. E o que a Bíblia diz? Que na igreja há o joio e o trigo, né? Ou seja, há pessoas boas e há pessoas ruins. Assim como qualquer lugar, entendeu? Que você for. E lá deixa eu ver aqui, Hebreus 10, 25, o que a Bíblia diz? Não deixei de vos congregar, ou seja, não deixeis de ir à igreja. Então, se você quer cuidar da sua espiritualidade, você precisa ir para a igreja. Agora, vamos lá para o segundo ponto, que assim, eu vou falar por cima, gente, eu não vou dar muito detalhe aqui, então agora aqui eu vou falar bem, como que eu diria, rápido, porque assim, eu já falei nas outras lives, e quem quiser assistir depois, só ir lá no meu canal no YouTube, que tá lá, né? Ou seja, então você vai poder entender mais. Ou seja, primeiro nós precisamos cuidar do nosso emocional. Da nossa mente, né? Vamos lá, primeiramente, cuidar da nossa mente. Depois nós vamos para o nosso emocional, que eu vou falar das nossas 4 emoções básicas, que isso é bem interessante a gente saber, para poder saber lidar com elas. Né? Principalmente o oral, porque ele é muito emocional. Então, como ele é muito emocional, ele precisa de inteligência emocional para poder saber lidar com as suas emoções e não agir como ele age, né? Todo descontrolado em tudo, impulsivo e tudo mais. Tem que até parar com isso, não quero ser impossível. E aí, assim, a mente, né? Devemos cuidar da nossa mente. Por quê? Porque a nossa mente, gente, é onde é guardado tudo, todas as nossas vivências, né? É onde gera a nossa personalidade, onde gera as nossas ações através dos nossos pensamentos, daquilo que a gente viveu, né? A nossa mente guarda tudo, como diz, como é o nome dele, Jair Soares, 400% do que a gente vive. Então, assim, que nós temos o consciente e o inconsciente, né? Que o consciente é o que a gente lembra. O inconsciente é tudo aquilo que você já viveu, que você passou, que você ouviu, que está lá guardado, que talvez você nem se lembre. Mas quando você está diante de uma dor, de um sofrimento, aí vem aquilo à tona e é como se viesse uma pressão psicológica tão grande em você e faz com que você, muitas das vezes, paralise e não consiga resolver a sua vida, né? Então, assim, a gente precisa cuidar da nossa mente. E como que nós podemos cuidar da nossa mente? Porque os nossos pensamentos, ele vai gerar. Então, assim, o que eu penso, o que eu falo, né? A Bíblia diz que as nossas palavras têm poder de matar e de salvar. O que eu ouço, então, assim, a gente tem também que ter cuidado com as pessoas que a gente está convivendo, porque essas pessoas, muitas das vezes, elas, em vez de nos ajudar, elas só atrapalham e assim, deixa... Eu teve uma época na minha vida que eu estava depressiva e o que foi que eu fiz? Tinha uma pessoa que todas as vezes que eu chegava para conversar com essa pessoa, eu saía pior do que o que eu estava. Então, eu tive que me afastar dessa pessoa, entendeu? Porque se eu não me afastasse, eu não iria conseguir sair daquele estado. E cada vez mais eu só iria ficar pior. Então, assim, tem pessoas... Você tem que ver quem estão sendo realmente os seus amigos e o que eles estão trazendo de bom ou de ruim para você. Porque se são pessoas muito negativas, que te deixam muito para baixo, tem pessoas que gostam de te diminuir, de olhar para você. Essa pessoa olhava para mim e dizia assim, que eu me vestia super mal, né? Então, assim, ela não chegou a dizer assim, você é feia. Mas ela dizia, assim, que eu me vestia mal, então eu tava feia, tá entendendo? Então, assim, eu tive que me afastar. Então, você também tem que ter esse cuidado de se afastar dessas pessoas que estão realmente trazendo para você coisas que não deveria, né? E que está prejudicando a sua mente. E as situações ruins que você viveu vai gerar os seus pensamentos. E esses pensamentos vão gerar as suas ações. E essas ações vão trazer dor, sofrimento ou então doenças também. Quando você começa a acreditar naquilo que, eu tô com esse sintoma, então as doenças vão gerando, entendeu?
Então a gente tem que entender. Só que a nossa mente também, gente, Deus nos criou com uma capacidade mental de criar a nossa realidade, de buscar a felicidade. Então, como todos nós estamos nessa busca pela felicidade, o que, que a gente faz? Muitas das vezes a gente acha que qualquer momento de prazer vai nos trazer felicidade. Pelo contrário, momentos de prazer podem não trazer felicidade, pode trazer futuramente dor e sofrimento, né? Então a gente tem que saber lidar com as nossas emoções, que eu vou falar delas neste instante, para poder não trazer dor e sofrimento, mas para poder resolver as nossas emoções e saber lidar com aquilo que pode estar vindo na nossa vida e que pode prejudicar ou não, né? Então, o que acontece, né, gente? Quando a doutora Rosana Alves, ela diz que 30 minutos de pensamento negativo por dia pode nos tornar mais vulnerável ao Alzheimer. Então, assim, olha os pensamentos aí. Temos que ter cuidado com os nossos pensamentos, porque... E ainda ela diz assim, né? E trazer vários outros tipos de doenças, porque não há separação entre o cérebro e o corpo. Então, assim, cuidado com os seus pensamentos. Provérbio 23, 7 diz assim: assim como ele pensa, ele é. Ou seja, assim como você se imagina, você é. Como é que você está se imaginando? Você se imagina como uma pessoa derrotada? Como uma pessoa feliz? Né? Ou então como uma pessoa que só dá tudo errado na minha vida, só dá tudo errado, não consigo fazer nada para que as coisas dêem certo. Então você tem que ver. Gente, uma coisa que eu tenho percebido, sabe o que é? Que você tem que parar de estar ditando palavras negativas sobre a sua vida. Porque isso faz com que a sua mente acredite e você passa a ser essas palavras negativas, que eu não consigo fazer nada direito. Aí o que acontece? Sua mente vai trabalhando. E não é algo assim, gente, que eu vou falar agora e já vai acontecer agora. Não. São consequências de pensamentos negativos, de palavras negativas, de vivências negativas. E com o tempo a sua mente vai acreditar e vai atrair para a sua vida isso que você acredita, entendeu? Ou então, ou seja, trazer para a sua vida também sofrimento, dor e doenças. Então você tem que parar com esses negócios de pensamento positivo, né? E Trevisan, que eu gosto muito, ele diz o quê? Ninguém pode prejudicar mais a sua vida do que você mesmo com seus pensamentos ou palavras ao contrário do que você quer. Olha que interessante, essa frase é muito forte, né? Ele também fala que o pensamento cria, olha que interessante, o desejo atrai e a fé realiza. Então, por que não usar os seus pensamentos, a sua mente ao seu favor? Né? Então, se os pensamentos, então, a partir de hoje, você vai dizer, não, eu não vou falar mais nada, nenhuma palavra negativa. Eu tinha uma frase que eu sempre dizia, que eu sou uma pessoa sem sorte. Tá repreendido em nome de Jesus Cristo, entendeu? Eu parei, eu tirei, às vezes, aí comecei, né, mudar mesmo isso. Aí acontecia uma coisa ruim, eu não, sou uma pessoa de sorte, né? Sou uma pessoa de sorte. E aí, ou seja, começou a criar coisas boas também para minha vida, porque eu comecei a dizer, eu sou uma pessoa de sorte, eu sou uma pessoa de sorte. Nada desse negócio de dizer que eu não tenho sorte, né? Sai para lá. Então, assim, você tem que mudar os seus pensamentos. E mudar o que você acredita. Porque quando você muda os seus pensamentos, você vai mudar o que você acredita e as situações também serão mudadas. É tão interessante. Perceba, viu? Eu vi um vídeo onde o rapaz disse assim: eu vou mostrar em 1 minuto como a palavra negativa pode destruir a sua vida. E aí ele pediu para que a pessoa pensasse em algumas palavras negativas. Aí você vê aquele ar pesado, você começa a acreditar naquilo e aquilo doer tanto, sabe? Paralisar a sua vida. Aí mandou pensar numa palavra positiva. E aí você vê já, sabe, aquele ânimo sendo recuperado. Então, assim, nós temos que realmente paralisar os pensamentos negativos. Criar uma frase positiva para, né, tirar esse lado negativo. Que eu sou uma pessoa sem sorte. Não, calma. Peraí, né? Eu sou uma pessoa de sorte. Olha como muda, né? Quando você fala uma palavra negativa, você já fala desanimado. Quando você fala uma palavra positiva, você já fala, né? Ou seja, animado. Então, isso muda a sua mente. E mudando a sua mente, vai mudar a sua vida. Ou seja, o pensamento é capaz de produzir a saúde, a riqueza, a paz e o amor. Pensar é poder, diz Trevisan em seu livro O Poder da Mente Consciente, uma coisa assim. Gente, é um livro bem interessante, tem ele em áudio, né? Eu já ouvi todo, só que assim, tem coisas nele que eu não concordo muito, principalmente quando ele fala que nós somos pequenos deuses. Nós não somos pequenos deuses, né? Deus é imortal, nós somos mortais, entendeu? No entanto, o poder de Deus que habita em nós, na nossa mente, faz com que a gente crie aquilo que a gente acredita.
Aí agora a gente vem falar um pouquinho sobre as nossas emoções. Eu já falei nos outros vídeos sobre o que vai gerar as dores, sofrimento e doenças, né? E aqui eu quero falar sobre as nossas emoções, as nossas 4 emoções básicas. Olha só, gente, vocês sabem quais são elas? É bem interessante, né? Porque as nossas 4 emoções básicas são tristeza, raiva, medo e alegria. E aí você pode pensar assim, são 3 positivas e uma negativa. Nananina, não. As 4 têm, ou seja, um fundo, né, fisiológico para nos proteger a vida. Tô vendo um menininho ali atrás. Vai lá assistir. Então, vou falar de cada uma delas. Viu? Vai lá. Nós vamos dormir neste momento, já tá terminando, tá bom? Uhum. Então, olha só, gente. Como é que diz? Então, vamos lá falar das nossas 4 emoções básicas. A primeira dela é a raiva. A raiva, gente, qual é a função fisiológica da raiva? Ou seja, defender aquilo que é para a nossa felicidade. Então, quando alguém mexe com a gente, com a nossa espiritualidade, ou seja, com o nosso, né, sexual, vamos dizer, veja só, você já cria aquela raiva com alguém da nossa família, né, com o nosso financeiro, ou seja, rouba a gente. Só que aí essa raiva, gente, vem, não é pra gente brigar, né? Vem pra gente defender aquilo que é para a nossa felicidade. Então, como que eu faço isso? Por exemplo, vamos dizer que alguém chegou e te roubou. Ou não, vamos falar sobre isso não. Vou te dar outro exemplo. Vamos dizer que lá no trabalho, alguém chegou, o seu chefe chegou e brigou com você. Aí sabe o que aconteceu? Você não falou nada para seu chefe, mas você ficou com a raiva, com ódio. E aí você chega em casa, o que você faz? Você desconta na sua esposa, no seu esposo, nos seus filhos, como se eles tivessem alguma coisa a ver com o que aconteceu com você. Era para você defender aquilo, né, que ele brigou, ou seja, xingou você por algum motivo, por alguma coisa, conversando com o seu chefe, mas você não faz isso, você chega em casa e desconta na sua família. Então a raiva é para defender aquilo que é para a sua felicidade. No entanto, quando você deixa que ela venha e você não vai lá resolver, você acaba destruindo os seus relacionamentos, porque realmente você começa a partir para a briga, seja com a pessoa que te ofendeu ou com outras pessoas que não tem nada a ver. Então, o fundo fisiológico da raiva é defender o que é para a sua felicidade. E o medo, gente, olha que interessante. O medo também, que é outra emoção básica da nossa vida, ele é para, na realidade, nos proteger. Então, defender o que é para a nossa felicidade. E agora vem o quê? E Deus já nos criou com essas emoções básicas, entendeu? Então, agora defender o quê? Defender a sua vida. Você não sobreviveria se na infância você não tivesse medo, vamos dizer, de colocar a mão na boca de um pitbull, né? Ou então, sei lá, tivesse medo de algumas coisas, de pisar no fogo, ou seja, para não se queimar. E hoje você só sobrevive por conta de muitas das vezes você ter medo de alguma situação. Vamos dizer, eu vou diminuir a velocidade do meu carro porque eu tô com medo de acontecer algum acidente. Então, assim, o medo serve para nos proteger a nossa vida. Mas quando você tem medo, além do que é normal, o que pode fazer? Pode paralisar a sua vida diante de certas coisas que você poderia fazer para poder, ou seja, né, chegar a realizar os seus sonhos. Vamos dizer, eu tenho medo de ficar em público, e aí eu não vou dar palestra, então assim, eu tenho medo de abrir as câmeras e fazer vídeos, né? Então, e fazer live. E aí vai me paralisar, em vez de eu fazer isso, que vai ser para o meu bem futuro, né? E, ou seja, para o bem das pessoas, porque sempre a gente tem algo bom para poder entregar para as pessoas, eu não vou fazer por conta do medo. Então, você não pode deixar que o medo exagerado venha ou paralisar você para você não conseguir aquilo que você sonha. Você tem que entender que o medo... Aí, vamos dizer que você está com muito medo. Então, assim, você tem que analisar, né? Será que esse medo é real ou esse medo é imaginário? Será que realmente isso vai acontecer ou não vai acontecer? Porque aí você vai ver se realmente o medo está indo pelo um ponto normal ou se está além daquilo que você poderia, né, resolver. E aí vem o que? A tristeza. A tristeza, gente, quando a gente está triste é porque a gente tem que refletir naquilo que está nos causando tristeza. Então, o fundo fisiológico dela é refletir naquilo que nos causa tristeza. Então, vamos dizer,
Eu só peço perdão a Deus quando eu peco, porque eu sinto tristeza pelo que eu fiz de errado. Eu só peço perdão a um irmão, desculpa a alguém que eu feri, porque eu sinto tristeza pelo que eu fiz. Então, assim, a tristeza serve para isso, né? Para refletir e ir lá e resolver aquilo que está me causando tristeza. No entanto, quando é uma tristeza exagerada, ela pode gerar o quê? Depressão, né? Então, assim, a gente tem que cuidar. Se é algo que tá, vamos dizer que você perdeu um ente querido há muito tempo atrás e a tristeza não passa. Então, assim, mais ou menos 3 anos, ou 1 ano, né? Ou seja, por ter perdido alguém que você continua ainda triste. Mas, ou seja, você vai lembrar a vida inteira e quando você lembrar você vai ficar triste. Mas quando é aquela tristeza, sabe? Que paralisa você, que faz você ficar numa cama sem querer fazer nada, sem querer sair de casa. Então você tem que buscar resolver isso, né? Então você tem que fazer terapia para poder superar aquilo que está trazendo essa tristeza. E a alegria, né? Porque assim, a gente pensa assim, mas a alegria é algo que todo mundo quer. Realmente, gente, é algo que todo mundo quer. Então, assim, a alegria é boa, não tem um lado ruim da alegria, não. Será? Quem disse que a alegria também não tem um lado ruim? Olha só, gente. A alegria, ela serve, sabe para quê? Para a gente querer reter para nós aquilo que nos dá prazer. Que interessante, né? No entanto, vamos dizer, gente, que você, né, não sabe lidar com esses momentos de prazer e aí você quer realmente, ou seja, quero viver uma vida onde eu quero me divertir, né? Então, assim, eu sou casado, vou dar até esse exemplo, e aí eu quero sair com todas as mulheres, eu quero beber, eu quero fazer tudo que me der a telha, porque aí eu vou ser feliz. Será, gente? Você sabe o que isso vai acontecer? Você vai perder, ou seja, trocar o futuro de uma vida pelo momento de prazer. E isso futuramente você vai sentir falta, né? Ou seja, isso futuramente pode trazer doença e também pode trazer muita dor, tristeza, né? Sofrimento. Então, a alegria, para que você saiba lidar com a alegria, você precisa ter inteligência emocional para saber o que é momentâneo, passageiro, né, do que aquilo que é duradouro. Então, assim, você tem que ver que realmente isso aqui pode me dar um momento de prazer, mas e depois, como que eu vou me sentir, né? O que vai ser de mim depois que eu fizer isso, né? Depois que eu ter esse momento de alegria, esse momento de prazer. Então, assim, a gente precisa entender que todas as nossas emoções básicas, elas não são nem negativas nem positivas. Nós precisamos lidar com cada uma delas para que a nossa vida possa ser uma vida feliz e com propósito. Por isso que a gente precisa cuidar das nossas emoções. Então, precisamos cuidar da nossa mente, porque ela atrai aquilo que a gente acredita, né? Ela cria a nossa realidade. Precisamos cuidar da nossa espiritualidade, porque também, ou seja, é algo muito bom para a nossa mente, né? Faz com que a gente pense positivo, com que a gente acredite que tem um Deus cuidando da gente, faz com que milagres de fato aconteçam na nossa vida e precisamos cuidar das nossas emoções. E por último, para a gente terminar, nós precisamos também cuidar, sabe de quê? Da nossa vida física. Por quê? Porque a gente precisa cuidar do nosso corpo. Eu vejo, sabe o que, gente? Que muitas das... gente comer muito bom. O oral, já sabe, né? Ama comer, ama falar, é descontrolado financeiramente. Mas olha só que interessante, gente. Né? A gente tem que ter cuidado com o que a gente faz para o nosso corpo, né? Então, assim, a gente cuidou da nossa espiritualidade, da nossa mente, das nossas emoções, não pode deixar de lado o nosso corpo. É um conjunto, né? São 4 passos para que a gente tenha uma vida feliz e saudável, né? Então, assim, como que eu cuido do meu corpo? Gente, para que eu possa cuidar do meu corpo, primeiramente eu tenho que ver que tipos de alimento podem me fazer bem e podem me fazer mal. Aí você pode dizer assim, mas qualquer alimento hoje em dia está cheio de drogas, isso vai fazer mal. Claro, isso aí é uma realidade. No entanto, o que você pode evitar que mais prejudica a sua vida? Por exemplo, né, a bebida. Vocês sabem, gente, que por mais que tenha pessoas que acham que só pode ser feliz bebendo, isso vai prejudicar o seu corpo. E não só o seu corpo, a sua mente também. Né? Coca-Cola, comidas muito gordurosas, né? Comida muito açucarada, entre outras coisas, né? Então, assim, para que você cuide do seu corpo, primeiramente você tem que cuidar da sua alimentação. Segundo, você tem que fazer exercício físico. Por quê, gente? Porque exercício físico é vida, entendeu? O exercício físico ele é bom para a mente, para o corpo como um todo. Então, assim,
A gente tem a ideia assim, vou pra academia fazer exercício físico só pra quê? Pra ficar bonito. Ótimo, isso é um dos benefícios que nós teremos quando fazemos exercício físico, entendeu? No entanto, nós necessitamos também do exercício físico para que nós possamos ter uma boa saúde, né? Uma boa saúde física e mental. Além da gente precisa também tomar água, né? A quantidade de água certa. Também precisamos respirar o ar puro, que isso também não é só bom para, como é que diz, para o nosso corpo, mas para a nossa mente. Luz solar, que tem vitamina D, né? Entre outros, né? Que são os 8 remédios de Deus, que aí fica assunto para outro vídeo, né? Isso, então, gente, é isso aqui, né? Eu vou terminar dizendo para vocês que se vocês querem ter felicidade e saúde, precisam cuidar das suas áreas dimensionais da sua vida, né? Espiritual, mental, física e emocional. Só que outro assunto, né? Que eu vou fazer outra live depois sobre os nossos relacionamentos, porque afeta as nossas emoções e o nosso financeiro, porque afeta a nossa mente. Então, depois eu falo sobre isso e no mais. Muito obrigado para vocês que assistiram e que Deus possa abençoar cada um, né? Que nós possamos entender que precisamos cuidar da nossa vida, porque felicidade não é um destino. Deus não criou você para ser feliz e outra pessoa para morrer, ou para ser triste, né, doente, entre outras coisas. Deus nos criou todos para vivermos 120 anos. Foi o que ele disse depois que Noé, depois do dilúvio, né? Então, assim, por que a gente não chega aos 120 anos? Não é porque Deus quer que você morra antes, não. Ele já deixou a quantidade de anos que o ser humano deveria viver. Mas é porque nós não cuidamos da nossa saúde, não cuidamos da nossa mente, não cuidamos das nossas emoções e também não cuidamos da nossa espiritualidade. Então, quando nós não fazemos isso, com certeza as consequências depois virão. E aí a gente vai culpar quem? Nós mesmos, né? Que não buscamos fazer a nossa parte, porque Deus já fez a dele. Amém? Então, que Deus possa abençoar cada um de vocês e obrigada.